Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. E eu quero agradecer a você que está aqui ligadinho na programação do Falando de Bíblia e sempre está aqui comentando, dando like, dislike, você que compartilha os vídeos do Falando de Bíblia. Eu quero também agradecer a você que tem sido um parceiro, doando uma oferta para nós através do nosso QR Code aqui e também através da nossa chave Pix doar para fb@gmail.com. Grato a você pela sua generosidade e pela sua disponibilidade em poder nos ajudar a manter esta programação aqui através da produtora Estúdio D. Meus queridos irmãos, está rolando uma polêmica na Igreja Pentecostal Deus é Amor. E é com muita tristeza que eu ganhei um vídeo esses dias e assisti uma das cenas mais horripilantes que a gente poderia enxergar, ver, assistir. Por quê? Porque solicitaram uma força militar para a retirada de um dos membros fundadores, não é membra, um dos membros fundadores da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Eu falo da irmã Leia Miranda, filha do saudoso missionário Davi Miranda. Dá uma olhadinha aí só. Quem faz? Eu não posso entrar por causa do ouvido, eu não posso. Eu compreender. Porque, olha, chegou no nível de ter que chamar a polícia de pai do Brasil. Porque eles agem assim, é isso que eu quero que vocês percebam. Sim, a gente já viu. Só que a gente precisa que seja resolvido de vocês de uma forma pacífica. Eles vêm aqui, se colocam diante do povo e a gente vai conversar. Tem como marcar uma reunião posterior? Eu viajo para Belo Horizonte, porque tem um evento essa semana. Segunda-feira, Segunda consegue marcar para segunda? Eu também sou da igreja. Eu frequento a igreja em torno de 8 anos, mais ou menos. Eu sou evangélico também. E eu acredito que a melhor forma de resolver isso aí é como a polícia orientou. Ou pela via judicial, se a senhora não sei de lei, está no nível deles, tem que resolver na justiça isso. A senhora é advogada da senhora, a igreja é o advogado deles. E eu acho que a melhor forma é o meio judicial. Eu acho que a senhora subindo aqui no altar e chamando os membros para vir até aqui e causando, e querendo ou não, causando uma multidão aqui. Mas é o normal dessa igreja. Mas por que a senhora não conversa com os membros? Você viu aí, meus queridos irmãos? Você viu aí? Que tristeza. Onde tudo isso vai parar? Tudo em nome do poder. Vamos à Bíblia, falando de Bíblia, carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 12, aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está uma guerra instaurada no interior desta instituição, por conta de quem vai ficar à frente. Se é a força jovem da igreja ou se são os antigos. Se é a força jovem da igreja, não é verdade? Que clama por uma renovação, que eu não acredito que seja uma renovação, mas sim uma inovação. E aí tem um jovem, que também é neto do Davi Miranda, que está lá fazendo o seu papel. Acredito eu que ele queira dar continuidade a uma visão, porém, em um novo trâmite doutrinário, ou melhor, de costumes, porque a doutrina acredito que não vai mudar porque é a palavra de Deus lá também. Mas o que mais me constrange nesses últimos tempos é que nessa guerra toda, quem não tem nada a ver
está sendo abalado. E aí eu vou convidar você a ver mais um vídeo, onde a Leia acusa os irmãos, alguns irmãos, de terem parte de associação com a maçonaria. Sim, eles que se dizem do altar. O povo lá gosta de falar assim, eu sou do altar. É verdade? E que fazem parte da maçonaria. Dá uma olhadinha aí. E pelo fato de alguns membros da diretoria estarem envolvidos com a maçonaria, os maçons começaram a ditar regras para a Igreja Deus e Amor sobre a maneira como eles tinham que se conduzir. É por isso que o jovem recém-casado e recém-pai, há poucos instantes, Davi Oliveira de Miranda Almeida, tem feito da casa do Senhor um antro de profanação, junto com a sua esposa, Karina Almeida, que é advogada, e ela sabe muito bem que ambos estão totalmente contra o estatuto da Igreja Pentecostal Deus e Amor. No entanto, nem ele, nem ela são disciplinados, porque a mãe dele, Débora Oliveira de Miranda Almeida, tem dado o respaldo, manipulando os demais membros da diretoria para não disciplinarem o seu filhinho querido. Ele ia ser disciplinado quando publicamente se colocou contra o pronunciamento da nossa presidente e da diretoria com relação ao que vinha acontecendo. Os irmãos e as irmãs estão aqui gritando e dizendo que a igreja está do meu lado. Eu não quero que a igreja fique do meu lado. Eu quero que a igreja fique do lado de Deus. Meus queridos irmãos, a guerra toda está instaurada e aí começa acusações daqui, acusações de lá. E aí nós vamos fazer um ponto aqui que é muito preocupante. Há poucos dias atrás foi deflagrada uma perseguição a alguns membros da Igreja Pentecostal Deus e Amor, de todas as partes de fora desta denominação. E é com muita tristeza que eu vejo um corpo se retalhando, se mutilando, se machucando, e o pessoal colocando lenha para se machucarem mais, fazerem sangrar mais esse corpo. Vamos orar pela Igreja Pentecostal Deus é Amor. É uma igreja de milagres, isso é notório. E eu já disse aqui em um outro bate-papo que eu quis ser membro desta igreja pela questão de quantas vezes, quantas madrugadas eu passei orando junto com o missionário Davi Miranda. Um minuto de oração, meu Deus, oh, e meu Pai, oh, abençoa. Você vê como é que eu sei o negócio. Então, assim, eles deixaram um legado. O saudoso Davi Miranda deixou um legado. Pena que não treinou um sucessor, que é uma das maiores dificuldades da igreja hoje. Treinar um sucessor. E aí a turma de hoje está muito parecida com aquilo que eu quero ler com você aqui, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12. No capítulo de número 11, a morte de Salomão. No capítulo de número 12, há uma separação das tribos e aparece o nome de Roboão e o nome de Jeroboão. Jeroboão estava no Egito, é conclamado a vir de volta, e o reino até então era unido, era um reino pacífico, apesar do próprio nome de Salomão dizer Shelomon, que significa o portador da paz, ou pacificador, que é o significado do seu nome. E aí então, olha o que está escrito, falando de Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12. E teve Roboão um conselho com os anciãos, que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? Verso 7. E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falarás boas palavras, todos os dias serão teus servos. Verso 8. Porém,
ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Verso 9. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós. Assim lhes falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhes falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aias, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação. E fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Olha que coisa triste. Quando ele deixou o conselho dos sábios antigos e correu para o conselho da juventude, deu ruim. Deu ruim grandão. Pegou para mais de metro. Que é um conselho IPDA. Fica no conselho dos antigos. Fica com o conselho da palavra de Deus. Não removam os vossos marcos. Se essa é a marca e a característica que vocês criaram como identidade, não deixem ninguém mudar a identidade de vocês. Inovação não é renovação. Agora, a renovação de Deus faz com que a gente viva a novidade de vida todos os dias para o louvor da glória do nome do Senhor. Deus guarde o seu povo, Deus guarde esta igreja. Oremos pela Leia, que está no meio de um furacão. Oremos pelo seu sobrinho, pelo neto do Davi Miranda, que está aí passando maus bocados também, sendo atacado a todo momento. E é momento da igreja se unir. É momento da igreja chorar com os que choram. É momento da igreja sofrer a dor dos que estão sofrendo esta dor. Porque, afinal de contas, nós somos um só corpo, uma só igreja, um só povo do Senhor. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão ligadinhos nessa programação. Deus abençoe a você que colaborou com essa pauta. Se não me falha a memória, quem me enviou esse vídeo foi o irmão Maxwell, lá de São Paulo. E eu quero agradecer a você, meu irmão, pela companhia, pela generosidade de sempre estar colaborando aqui com a nossa pauta. E você também que tem colaborado de forma financeira, enviado a sua oferta para o nosso QR Code e para a nossa chave Pix, doarparafb@gmail.com. Muito obrigado a você que tem entendido a visão desse projeto para continuarmos falando de Bíblia.